Muito bem, vamos agora à questão de número 1, referente aqui ao concurso da Prefeitura de Pentecoste, no Ceará. Então, iniciando aqui a nossa série de resolução de exercícios da banca Consulpan, né, nas questões de nível médio. Então, a gente selecionou aqui essa questão, que é uma questão que vai abordar aí a temática, né, do conteúdo de porcentagem. Olha só o que diz a questão. Não sabemos a distância entre a casa de Gleidson e a casa de Rafael. Sabemos que 37,5% dessa distância corresponde a 600 metros. Qual a distância entre a casa de Gleidson e Rafael? Bom, essa é uma questão clássica de porcentagem, né? Aqui ele afirma que 37,5% do percurso entre a casa desses dois corresponde a 600 metros. Mas e o percurso total, isto é, 100% desse percurso, vai corresponder a quanto? E aí, tem algumas técnicas que você pode utilizar para tentar resolver esse problema de porcentagem. A técnica mais tranquila e mais comum de você trabalhar é a regra de 3. Então, como é que a gente resolve esse problema utilizando a regra de 3? Então é o seguinte, você vai montar duas colunas. Nessa coluna aqui você vai colocar a quantidade de metros e na segunda coluna a porcentagem associada a essa quantidade de metros que você vai citar. Como aqui a questão só oferece que a distância que separa entre a casa dele, né, de 600 metros corresponde a 37,5, então na coluna de metros você vai colocar o 600 e na coluna de porcentagem você vai colocar o 37,5, que é a porcentagem associada aos 600 metros. Bom, ele está perguntando qual é a distância entre a casa dos dois, então se subentende que essa distância é a distância total, então isso equivale a 100%, então você coloca o 100 aqui na coluna da porcentagem, abaixo do símbolo e do 37,5, né? E como a gente não sabe quanto é que corresponde a esse 100%, você vai chamar de x. X metros corresponde a 100%, que é a distância total. Bom, montado esse esquema aqui para a regra de 3, você vai multiplicar cruzado, né? Então você vai multiplicar x vezes 37,5 vai dar 37,5x, ok? Então você não consegue multiplicar aí o número, porque por enquanto o x é desconhecido, então colocar a variável do lado do 37,5. Tudo isso vai ser igual a, aí você vai colocar do outro lado da igualdade a multiplicação de 600 vezes 100. Você pode, evidentemente, fazer 600 vezes 100, montar a continha e tudo mais. Mas eu vou dar uma dica para você. Toda vez que você multiplicar esses números que terminam em zero, a dica é você multiplicar o que não tem em zero, ou seja, esquece o zero, o que sobra? 6. Esquece o zero, o que sobra? 1. Quanto é 6 vezes 1? Dá 6. Coloca o 6 aqui, certo? E aí conta quantos zeros tem ao todo, tá? Na operação tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então na resposta, 1, 2, 3, 4 zeros. Então a dica é essa, né? Você multiplica 600 vezes 100, que vai dar aí 60 mil. Você poupa um esforço aí que você teria fazendo essa multiplicação toda, né? Multiplicando a conta todinha. Então a gente sabe que vai dar 60 mil, é isso? Então tá aqui, 37,5x igual a 60 mil, ok? Porque 6 vezes 1 dá 6, coloco 6 e puxo os 4 zeros. Bom, aqui equação do primeiro grau, né? 37,5 está multiplicando x, vai passar dividindo 60 mil. Então x é igual a 60 mil dividido por 37,5. 37,5. Bom, como é que eu vou dividir por um número que tem vírgula? Bom, a dica é a seguinte. Toda vez que a gente multiplica um número decimal, isto é, um número com vírgula, por 10, essa vírgula ela caminha uma casa para a direita, então ela vai caminhar para cá, para depois do 5. Só que tem um detalhe. Toda vez que você fizer alguma modificação na parte de baixo da fração, ou seja, no denominador, né, você tem que fazer na parte de cima também, para manter a proporção, ok? Então a dica é a seguinte, ó, ao invés de você dividir o número com vírgula, uma técnica é você acrescenta um zero aqui em cima e essa vírgula passa para baixo, né? Então vai ficar 60 mil, com mais um zero vira 600 mil, né? Dividido por 375, ok? Então a dica é basicamente essa, porque isso na verdade é multiplicar em cima e embaixo por 10, ó. 60 mil vezes 10. Multiplicação por 10 é simples. Ó. Repete os 60 mil e puxa o zero do 10. 37,5 vezes 10.
Toda vez que eu multiplico o número por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Então por isso que ficou 375, é como se fosse 375,0, né? Tá, a vírgula vai para depois do 5. Então aí você consegue dividir naturalmente. Então, ó, você vai dividir lá 600.000 dividido por 375. Poxa, mas é uma conta gigante que você vai ter que fazer. Cuidado, às vezes essa coisa assim assusta, mas ela é um pouco mais simples do que aparenta, né? Veja só, como você sabe aqui que as respostas nas alternativas, isso é muito clássico da Consulpan, né? Você tem aqui letra A, 1900, 1800, 1700 e 1600 aqui na letra D, né? Então perceba que o primeiro algarismo aqui da divisão vai ser o 1, né? E aí o segundo algarismo já vai entregar a resposta para você, né? Então, nesse caso, você não vai nem precisar terminar a conta toda, né? Então isso aqui já é um auxílio para você, né? Não perde tempo dividindo toda a conta. Então, vê só. Tem aqui 600.000 dividido por 375. Você tem que pegar o menor número possível, né? Aqui que dê para dividir por 375, para quem tem dúvida de divisão, né? Ó, 6 não dá. Se eu pegar 60, também não dá. Então, vou pegar aqui o 600, né? Porque 600 é maior que 375. Você vai pegando as casas aqui a mais até o número se tornar ligeiramente maior do que o que você está dividindo. No caso aqui é 375. Então, ó, quanto é 600 dividido por 375? Aí já vou cravar que é 1, né? Ó, porque nas respostas alternativas tem 1, tá vendo? Ó? Isso é até bom para eliminar. Aqui está tudo igual, então não tem problema. Mas se tivesse duas letras com 1 e duas letras com 2, resolvendo essa primeira parte da conta já te dá uma vantagem, porque aí você já elimina uma ou duas questões, né? Alternativas no caso, né? Então olha só, 600 por 375 dá 1. 375 vezes 1 é o próprio 375. Então escrevo o resultado da multiplicação desse daqui por esse daqui de baixo, aqui embaixo. Então vamos lá, e aí você subtrai, né? Ó, 600 menos 375, ó. 0 menos 5 não dá, então pega emprestado, vira 10. 10 menos 5 dá 5, pegou emprestado, devolve, né? E aqui você pega emprestado novamente. 10 menos, aqui não é mais 7, é 8, né? 10 menos 8, 2, vai 1, né? Então 6 menos 4, né? Porque como veio 1 para cá, no 3, né? 6 menos 4, 2, então dá 225, ok? Pronto. Então veja, 225 dividido para 375. Não dá porque esse número aqui ele é menor que 375. Esse número que você vai dividir ele tem que ser sempre maior. Então tá vendo que ainda tem 3 zeros que eu não utilizei aqui? Então vou utilizar um desses zeros aqui. Ó. Vou baixar ele aqui porque eu transformo 225 em 2250. Como 2250 é um número maior que 375, então já posso dividir. Então você vai ter que multiplicar 375 por algum número de maneira que ele se aproxime ao máximo de 2250 ou que dê exatamente 2250. Nesse caso aqui eu vou utilizar outra técnica, né? Veja, ó, ou termina em 9, em 8, em 7 ou em 6. Então um desses números aqui vai ser o número que você vai utilizar, né? Então começando aqui pelo menor, que é o 6, né? Vê só, se eu multiplicar 375 vezes 6, olha o que acontece. 6 vezes 5, 30, fica 0, vai 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45, fica 5, vai 4. 6 vezes 3, 18, 18 mais 4, 22. Olha só, deu 2250. Exatamente o número que eu tinha que encontrar aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu coloco 6 e 6 vezes 375, o resultado da operação colocar aqui embaixo. Perceba que 2250 menos 2250 vai dar 0 de resto. Bom, mas ainda tem dois zeros aqui, né? E aí, o que eu vou fazer com esses dois zeros aqui, né? O que eu vou pensar para fazer com esses dois zeros? Então, esses dois zeros que você não utilizou na operação, se eu descer, não vai adiantar muita coisa, né? Então, eu vou acrescentar aqui do lado. Então, resposta final, 1.600 metros, né? Evidentemente, se a gente testasse 1.600 e desse um valor menor, testava com 7, testava com 8, né? E por aí vai. Então, a resposta correta é a letra D.